E quem manda calar a boca não tem mais moral pra nada. Nem todo mundo é civilizado e sabe debater. E a gente vê a diferença nessas horas. É muito interessante ver o comentário dessa pessoa que me atacou me chamando de mentiroso, porque a opinião dele é diferente da minha. Chamar de fake news e atacar com mentira é a nova saída para aquele que não tem conteúdo, para aquelas pessoas rasas. Todos eles tentam gritar, é fake news, é fake news. Toda pessoa muito rasa de conteúdo age assim agora. A gente viu isso se repetindo. E o mais interessante é ver o número que eles trazem, né? O tanto de desinformação que ele joga, porque eu acho que eu não preciso nem perder meu tempo discutindo com vocês se a ciência acertou ou errou. Ele diz que o jornalismo que quis seguir uma narrativa e as pessoas seguiram o jornalismo. Não, no jornalismo seguiu a ciência e a ciência acertou. Os países que optaram por liberar tudo foram os que se deram mal. Inclusive a Flórida, que ele usa de exemplo como sucesso, foi um tremendo fiasco, foi um dos piores casos dos Estados Unidos, onde mais se morreu e onde mais se contaminou por conta da Covid. E acreditar que a imunização de rebanho deu certo, eu não preciso nem perder meu tempo com isso. Isso é papo de quem acredita na cloroquina, isso é coisa de negacionista, de gente que ainda está vivendo há 2 anos atrás. Todo mundo sabe já que quem salvou a pandemia foram sim as vacinas. Imunização de rebanho, apenas ser contaminado sem ser vacinado, te deixava imune por 2 a 3 meses no máximo. Vários estudos, eu não preciso nem perder tempo com isso, provaram que a vacina era a maneira mais eficiente de conseguir a imunização. E ele está agora aqui, diante de milhões de pessoas aqui na Rádio Jovem Pan, querendo dizer para você que o que funcionou foi pegar a doença e não se vacinar. Eu acho que quem leu o mínimo durante essa pandemia, e quem viveu aqui no Brasil, né, quem vive no Brasil e viu o que aconteceu, sabe o desastre que foi essa imunização de rebanho. Mas ele está aqui defendendo para vocês. É uma tragédia. Por favor. Matérias com informações falsas trazidas pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não é mais um jornal. As pessoas precisam entender isso. Vocês querem a prova de que a Folha de São Paulo não é mais um jornal? Eu peço licença. Eu vou ler uma reportagem da Patrícia Campos Melo, aquela da polêmica do negócio do Dalfuro, dizendo o seguinte: YouTube privilegia vídeos pró-Bolsonaro em recomendações a usuários, diz estudo. Levantamento da UFRJ mostra que a plataforma sugere mais conteúdos bolsonaristas publicados pela Jovem Pan. Aí está dizendo aqui, o algoritmo do YouTube privilegia a Jovem Pan e vídeos a favor do presidente Jair Bolsonaro em suas recomendações. Indica um estudo do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aqui. Em 18 visitas, teste, a plataforma, o levantamento, os canais do grupo Jovem Pan foram indicados 14 vezes na página inicial do YouTube com um ou mais vídeos sugeridos. O mais recomendado dos usuários foi a participação do Bolsonaro ao programa Pânico no dia 26 de agosto. Isso é chamado de jornalismo. Isso é chamado de jornalismo. Uma jornalista militante, me desculpem, Patrícia Campos Melo, ninguém pode levar mais a sério. Assim como ninguém pode mais levar a sério Mônica Bergamo, que acaba de colocar... É a mesma Mônica Bergamo do debate. Coloca aqui, escândalo. Em plena campanha eleitoral, YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan que privilegiam Bolsonaro com fake news contra as eleições que chamam Lula de chefe de quadrilha e doente mental. Ora, estão assustadas Patrícia Campos Melo e Mônica Bergamo. 2 militantes de esquerda disfarçadas, travestidas de jornalista. Eu vou explicar para as senhoras. Não precisa contratar um especialista, porque hoje o expediente da imprensa é o seguinte. Eles acham abre aspas, especialista que fala exatamente o que eles gostariam de falar e colocam aquilo no jornal como se fosse a opinião mais isenta. Antigamente, se chamava um especialista do outro lado para contrapor aquele ponto. Mas hoje não tem mais. Hoje só tem panfleto ideológico. E aí eu vou explicar para essas 2 energúmenas o que o YouTube está fazendo. Talvez se vocês se familiarizassem um pouquinho mais com o YouTube, conseguissem entender que o YouTube recomenda vídeos que são mais assistidos. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas em nome do programa às jornalistas, a Patrícia Melo Campos e a Mônica Bergamo, que foram chamadas de energúmenas. Eu estou me sentindo realmente envergonhado de debater com uma pessoa que é tão descontrolada, que insulta, que injúria, que ataca tanto. Então, antes de tudo, perdão por isso. O programa não é assim. Eu não sei por que ele está tão revoltadinho.
Mas, enfim, ninguém daqui concorda com isso, eu já quero deixar claro. Perdão por isso, espero que isso não se repita. Ele, inclusive, chamou de palhaço aqueles que defendem a Folha de São Paulo, né? Tentando, mais uma vez, me atacar de maneira indireta. Eu espero que ele se controle, que ele se coloque no cantinho dele, que ele respire fundo. Ele não precisa rebaixar o programa a esse nível, se é esse o nível dele. Infelizmente, a gente está passando por isso aqui hoje. A gente está vendo mais uma vez um ataque infundado à imprensa, porque, como dizia o Steve Bannon, que é o pai da extrema-direita americana, que foi quem arquitetou a eleição do Trump, que foi quem arquitetou toda essa narrativa da extrema-direita que ataca a imprensa, que ataca a ciência e que lança fake news. O Steve Bannon diz que o verdadeiro inimigo do político não é o seu opositor. O verdadeiro inimigo é a imprensa. E a gente vê que isso está sendo repetido exaustivamente. Infelizmente está acontecendo. Eu estou até atônito aqui. Estou triste por essa situação. Acho que sim, que o papel da imprensa é esse, é mostrar situações que possam ser embaraçosas e para o YouTube, para os políticos, para a sociedade, enfim, abrir esse debate. E esse papel está sendo feito, sim, com excelência por esses jornais. Discordo totalmente da opinião dele. E é isso. Bem. Essa matéria, as pessoas precisam entender o que é essa matéria. Essa matéria é um hate piece. Hate piece é quando você faz uma matéria que ela tem um objetivo de desgaste, de bater em alguém. E a Jovem Pan tem sido vítima dessas matérias de forma constante pela Folha de São Paulo. Um veículo decadente, moribundo, que ninguém se importa mais, que está atacando um veículo em ascensão. E por que a Jovem Pan está em ascensão? Por que nós temos uma audiência gigantesca agora? Porque nós fazemos exatamente o oposto disso que está sendo feito. Exatamente o oposto. Olha, primeiro eu preciso trazer uma coisa. Paulinho, a explicação que eu dei a respeito do funcionamento do algoritmo do YouTube não está contida na matéria. Não da forma que eu fiz. Não está. Ela está parcialmente contida. Porcamente contida. Eu prefiro usar esse adjetivo. Porcamente contida. O contraditório da Jovem Pan, eu sugiro que a gente termine aqui e pergunte para a direção. Quanto tempo nós tivemos para fazer o contraditório? Um contraditório desse, você precisa consultar o jurídico, você precisa se inteirar sobre os fatos. Quanto tempo nós tivemos para fazer o contraditório? O contraditório do YouTube, você quer saber o que é o contraditório do YouTube? É ele dizendo, não, olha só, a gente já modera o nosso conteúdo, tá? Porque isso também não está contido na matéria. Que todas as evidências hoje, inclusive os trabalhos do Project Veritas, inclusive as audiências no Congresso americano, mostram que o YouTube, se ele faz alguma coisa, é suprimir com shadow ban o conteúdo conservador. Eles mostram menos. Sabe quem também faz isso? O Facebook. Sabe quem admite que isso acontece? O próprio Mark Zuckerberg. O conteúdo conservador, como o conteúdo da Jovem Pan, ou como trechos do conteúdo da Jovem Pan, como isso inclusive do Pânico, eu disse agora há pouco que tinha tido 600 mil visualizações ao vivo. Não, foram 680 mil, perdão pela informação falsa. Vou pedir desculpa por outras coisas aqui ao longo desse comentário. Mas esse conteúdo, ele é escondido. Se o algoritmo do YouTube fosse justo, aliás, segundo o próprio YouTube, segundo o que eles estão dizendo na reportagem, seria mostrado para mais pessoas. O engajamento da direita, do que se chama de direita no Twitter, no Facebook, no YouTube, é gigantesco e muito maior do que o algoritmo permite que seja. Está escrito. Leiam a reportagem. Eu li essa porcaria. Queria ter deslido, mas não tem como desler. Agora, a Paulinha também perguntou por que o YouTube não está sujeito a determinadas regras que nós estamos. Ora, eu explico. As regras às quais nós estamos sujeitos, elas vêm pelo fato de que nós temos uma televisão e temos um rádio. E, portanto, estamos utilizando uma concessão, um espaço que é público. O YouTube não tem. Ele não é regulado como bem público. E, portanto, ele não tem as mesmas regras. Mas o que acontece? Sim. A Mônica Bergamo e a Patrícia Campos Mello, ainda preciso acrescentar mais algumas coisas. A Mônica Bergamo e a Patrícia Campos Mello, elas querem que o YouTube seja censurado e regulado pelas autoridades com as mesmas regras do TSE, porque é o único lugar onde a direita ainda consegue falar. Porque os meios de comunicação eles monopolizaram todos, exceto a Jovem Pan, que ainda tem debate plural. Agora, eu não queria terminar esse comentário sem pedir desculpas por ter chamado a Mônica Bergamo e a Patrícia Campos Mello de energúmenas. Eu peço desculpa, assim, constrangido aqui, porque eu não incluí o Guga no rol dos energúmenos. Então, desculpa por não ter incluído o Guga no rol dos energúmenos.